Olha quem tá entrando aí, Gi, Luísa. Fala, Gi! Entrou o cara que acabou de entrar, o grande rei desse país, o verdadeiro nome de tudo, Rogério. E aí, Dai? Deixa eu visualizar, aceitar o bagulho dele aqui, querido. Bem-vindo! Vamos lá! Bem-vindo e bem-vinda. Cadê esse Rogério? Qual cara? E aí, tudo bem? E aí? Fala, Boa, boa brother. tarde, povo. Como vai? Boa tarde, Você acha, galera. você acha que eu não ouvi você falar o grande rei, né, velho? Você tá me zoando, né? Sim, monárquico, né? Absolutista. Mas não é Deus, né? Assim como os alunos sabem disso, né? Os alunos É estão bem deuso. sabidos disso. Não é Deus, é deuso. É Deuso, você sabe semideus. disso, né? Semideus, né? É um deuso. Manu, antes da gente Fala, começar, brother. eu queria deixar registrado aqui que essa live era para ser você e o Lucas, Uhum. mas infelizmente a tia dele, se eu não me engano, acho que irmã do pai dele, veio a falecer esse final de semana. E toda a nossa solidariedade do Teoria Central a esse nosso colega, irmão, amigo, parceiro, liver, que nesse momento tem que estar com a família, então por isso que eu estou aqui substituindo, talvez não à altura, mas fica o nosso sentimento, fica a nossa solidariedade a ele, a toda a família nesse momento, que essa live possa ser em homenagem a, a sua tia e a todos os seus familiares e a ele de um modo especial, que ele possa se recuperar, que ele possa se encher de energia e que ele possa ser o apoio necessário para a família dele nesse momento. Então fica todo o nosso registro aqui de sentimento e de gratidão, enfim, por ele, mas nesse momento difícil que ele está passando. E aí Sem eu, dúvida, sem dúvida. Um abraço, Lucas. Tamo junto com você aí. muito bem. E aí, tema livre, galera andou postando bastante coisas e a gente conta com o apoio deles aí nos comentários também para sugerir temas. Eu fiz uma listinha aqui de alguns. Fiz uma lista dos temas que foram sugeridos no Insta, né? Nas mensagens que o povo mandou e no post também da chamada. Tem alguns temas que de alguma forma se relacionam. Uhum. E não sei, você quer começar com um ou eu posso puxar um aqui? Manda ver. Ou o Renato, será que o Renato não quer fazer uma pergunta pra gente ou não? Ele é um cara Não que sei, disse pode ser. que queria causar aí na live, queria fazer uma pergunta Pode ser capciosa. também, não sei. É que tem um tema aqui que me chamou bastante atenção que apareceu Olha aí. aqui e que eu acho que faz bastante sentido a gente debater aqui. Foi do Adriel, nosso parceiro que já esteve aqui como convidado. Ele pediu uma receita de bolo de laranja. Poxa, nossa, Eu queria vamos saber se lá. você tem uma receita de bolo de laranja, se você sabe fazer suco de laranja, porque Eu essa sei essa fazer, sei questão fazer. essa questão apareceu também, eu imagino eu, pela Samantha, né? A Samantha perguntou lá o que a gente acha da justificativa da prisão do Queiroz no sítio do advogado do Bolsonaro, que disse agora em entrevista ontem, se eu não me engano, em entrevista à Globo, Andréa Sadi, falou assim que não tem ideia de como que o cara tava lá já fazia um ano. Então eu queria saber assim se você acha normal isso daí, se o que você acha disso? Você tem alguma receita para isso? Enfim, já respondendo aí Tenho. a Samantha e o Adriel. Tenho, ó. Pra fazer um bolo é muito simples. Apesar de 3 ovos, é um bolo rachadinha, né? É um bolo de laranja rachadinha, que a gente chama. Um pouco diferente esse bolo, né? Então, apesar de 3 ovos, um Queiroz, um Flávio Bolsonaro, um Jair Bolsonaro, um advogado do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Mistura com um pouquinho de leite, um pouco de medo da Polícia Federal e talvez a gente consiga. E assa, põe pra assar, pra gente ver o que vai E dar a isso daí. cobertura desse bolo é chocolate Copenhague ou não?
Com certeza, definitivamente, né? Não poderia ser outra. Não poderia ser outro chocolate, né? Cara, tem algumas coisas que me chamam, tem umas coisas que me chamam muita atenção, mas muita atenção mesmo, né? Para além do humor embutido nisso, tem algumas coisas que me chamam demais atenção. Como que o cara, velho, na entrevista, o advogado, né, na entrevista, ele tem a pachorra, velho, ele tem a cara de pau de dizer que não tem ideia de como que o cara foi tipo, tava lá um ano, cara, tem relatos do próprio caseiro de que o Queiroz estava lá já fazia mais de um ano. Como assim? Não sei o que o cara tá fazendo. Tipo assim, você que é o aristocrata do Vale do Paraíba, se as pessoas não sabem, elas saberão agora. Você que é dono de metade de Campos do Jordão, inclusive a sua casa Claro, é casa vizinha a do nosso governador aqui, João Dória. claro. Imagina assim, você tem um cara lá na sua casa em Campos do Jordão, já faz um ano e você não tem noção disso. Isso é possível, Manuel? Você que é assim ligado a esse assim, que é um grande magnata, assim, o que você me diz disso? É possível ter alguém morando na sua casa em Campos do Jordão faz um ano e você não sabe? Assim, no Brasil de 2020, né, dizem que é possível, onde coisas impossíveis acontecem, né? Por exemplo, o coronavírus não mata, é só uma gripezinha, essas coisas. Então, nesse mundo da fantasia, mas se fosse na minha casa, definitivamente eu ia saber aonde estava o Queiroz, eu ia saber onde ele estava. O Renato falou que tem passagem secreta. Velho, a Sadi perguntou se o cara, tipo, pulou o muro, chegou de helicóptero, foi voando. Meu, não tem explicação. Tem algumas coisas que não tem explicação. E fica cada vez, eu acho que fica cada vez mais evidente, cada vez mais difícil para uma militância, entre aspas, se é possível chamar de militância um partido que surge do nada e que é permeado de indícios de falcatruas e tudo mais, uma militância robotizada e uma militância que vem da internet, fica cada vez mais difícil defender, né, essas não só atitudes, mas assim, fazer a defesa, tentar justificar, fazer uma defesa plausível dos fatos em si, né? Aquilo que é garantido pela justiça, né? O direito à ampla defesa. Fica cada vez mais difícil você tentar fazer essa defesa, né? De fato, fica cada vez mais. Então, só não vê quem não quer. Só não vê o que está rolando no Brasil quem não quer, né? Só não percebe que a família já havia sido, já estava envolvida com milícia, já estava envolvida com corrupção, apesar de todo o discurso contra a corrupção, se envolveu com um partido que, obviamente, já estava envolvido com corrupção e que era pequeno, e que a gente sabe que esses partidos pequenos desse naipe no Brasil, eles se vendem por qualquer coisa, né? A família Bolsonaro só se sustenta até hoje, né? Todo esse tempo que o Bolsonaro está no poder, como deputado e hoje como presidente da República, só se sustenta por esses acordos bizarros que ele tem por causa da milícia, né, com a qual ele trabalha, né? Não só ele, mas todo o grupo da família dele, né? O Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Então, assim, só não vê quem não quer, né? Acho que o Brasil fica cada vez mais evidente o que está rolando, né? E, na verdade, a culpa não é o PT que quebrou, né? Não era só tirar a Dilma que tudo resolvia, não era só o Temer acabar seu mandato que tudo resolvia, e não era votando num candidato bizarro como o Bolsonaro que as coisas iriam resolver, né? A gente tinha opção. Então, falar que você não tinha opção é uma mentira gigantesca, né? Fora que hoje é um cara sem partido, né? Ele é um cara que está nem envolvido com partido nenhum, a não ser o partido da milícia, que é o partido no qual ele, e eu acho que falta ainda hoje em dia no Brasil, de uma maneira geral, a gente ter uma conscientização em relação ao voto, né? A gente vê ainda muito essa questão, por exemplo, como que fala? Do voto de protesto. A ideia é assim, votei no Tiririca porque foi meu voto de protesto. A galera se esquece, ou melhor, não é que se esquece, falta informação e muita gente não sabe como funciona o pleito eleitoral. O coeficiente partidário, que até pouco tempo atrás era ainda um coeficiente da questão
das junções dos partidos, lá, que os partidos faziam, agora fugiu o nome, né? Que era lá esqueci. Mas os partidos se juntavam e aí somavam os votos de todos eles, e aí você elegia lá pela quantidade de votos, coeficiente. Então tem uma galera que não sabe. Então quando você bota 1 milhão de votos, 2 milhões de votos num candidato, você está elegendo ele e pelo menos mais 5, 6 junto com ele, né? Não é só ele. E aí, nestes 5, 6, às vezes entra. Agora eles mudaram um pouco as eleições, nessa mini reforma política que teve na Dilma e do Temer. Agora você não pode mais fazer coligação. Você não pode mais fazer as coligações, então o coeficiente é do partido, e não entra o candidato que não atingiu pelo menos 10% do coeficiente. Então, foram algumas barreiras que eles colocaram, né, para tentar restringir aí estes partidos de aluguel, digamos assim, a recrutarem puxadores de voto, para que esses puxadores de voto aí fizessem a parte deles. Mas, enfim, é interessante que as pessoas tomem consciência disso, de como que funciona todo esse processo, porque um voto de protesto, às vezes, ele é muito mais prejudicial do que o voto nulo, entre outras coisas, né? E aí, a ideia, voto branco vai para quem está ganhando mais. Não, voto branco é voto inválido, assim como voto nulo. O problema é que quanto menos voto válido, se aumenta a margem de quem está na frente, né? Então, você tem essas questões. Eu acho que seria interessante, né? A gente poder ter tempo, de repente, de falar mais disso e de levar isso até as pessoas, né? Ter uma educação política, de fato, né? Mas a galera prefere a escola sem partido, né? Então... Pra que discutir política? Isso não muda nada na minha vida, né? Mas isso é muito claro, né? Não só no Brasil, está muito evidente em várias partes do mundo aí, onde a democracia representativa capitalista, ela deixou de ser representativa, né? Aquela série Black Mirror, que acho que muitos daí devem ter assistido, tem um episódio que fala do efeito Valdo, né? Onde o pessoal elege um personagem, né? Um personagem que fala bosta, um personagem que fala mal de político. Então ele traz o sentimento de raiva ou enfim, de despreparo, enfim, da população em pensar politicamente, né? E de raiva com essa corrupção, enfim, com essa democracia representativa que não representa, onde eles, vou fazer meu voto de protesto, e os caras elegeram um personagem e não focaram de fato nas pessoas ou nos grupos políticos que poderiam ter ganhado a eleição, enfim, de analisar, de verificar quais são as propostas, né, de cada pessoa sendo votada aí, etc. Então, o episódio do Black Mirror, né, ele traduz muito, apesar de ser uma série, ser uma ficção, no caso, ela traduz muito bem o nosso sentimento, né? O sentimento da população em geral, que uma vez que não tiver essa educação política, não só em casa, culturalmente falando, porque no Brasil pouco se teve essa cultura de levar a sério a política e discutir na mesa com a família, né? De pensar os problemas do país mesmo, estar no almoço e as pessoas estarem discutindo isso como acontece em outros países, mas também na escola, né? A falta de uma educação política na própria escola, que leve a pensar na política. Para além, inclusive, eu sempre fui favorável, não sei o que o pessoal acha, mas sempre fui favorável de existir, de fato, uma disciplina específica só sobre política, né? Porque acho que a sociologia, história, geografia e filosofia, que são geralmente as disciplinas dentro da escola que tratam desse tipo de tema, não dão conta, porque elas têm outras coisas para dar conta também, né? E então é necessário ter uma disciplina, talvez, de ciência política, especificamente, para poder pensar, né? Para que a população, de fato, pense mais sobre o que é política, como funciona, e não só a política do político, né? Do cara que é político, da mulher que é política, mas trabalha como deputado, enfim, mas a discussão política na sociedade, né? Por exemplo, discutir direitos das mulheres, discutir racismo de novo, né? A gente está falando, mas isso tudo é uma discussão política e que perpassa para essa discussão da ciência política. Então, é justo. É justo e o campo político, isso, né? E o campo da disciplina política, o campo da política, ele é muito grande, né? Você você tem a própria filosofia política que dá para você tratar desde a origem da polis, passando pela questão do poder, desembocando
na própria estrutura política existente, e aí essas disciplinas que você bem falou, todas elas de alguma forma tangenciam aí essa questão, mas nenhuma delas chega a aprofundar. De repente, uma disciplina própria disso aprofundaria, mas aí levaria o povo a pensar, e aí é isso que muitas vezes os nossos governantes não querem, né? Já dizia Milton, me corrija se estiver errado, se eu não me engano foi Milton Santos que disse, se não foi o Milton Santos, você como grande geógrafo que pode me corrigir, que a educação no Brasil ela é proposital, né? Para ser esse, é um projeto ela ser ruim desse jeito, né? Foi ele que disse. Darcy Ribeiro, né? Foi Darcy Ribeiro, muito bem, muito obrigado, Darcy Ribeiro, não esquecerei. Que é um projeto ser ruim do jeito que é. Justamente porque as pessoas, quem está no poder não quer que as pessoas pensem, não quer que as pessoas reflitam, não quer ficar nesse jogo de eu não sou ideológico, ele é ideológico, porque a ideologia dele é contrária à minha. Quando, na verdade, todo mundo é ideológico, né? Todos nós temos ideias, todos nós temos ideologia. A sua ideologia pode ser contrária à minha, mas todos nós temos ideologia. E aí, então, fica nesse jogo, sabe? Como se ideologia fosse um termo extremamente negativo, algo extremamente ruim. Não se trabalha o conceito de ideologia de fato, explicando o que ela é, explanando as várias ideologias possíveis e dando possibilidade da pessoa escolher aquilo que ela quer ser. Porque não tem aquilo que eu disse para você, acho que naquela live que a gente fez, né? Não tem problema você pensar diferente de mim, só não pode ser idiota. Não pode ser burro, a frase de Fernando, porque eu memorizei isso daí. Usando a terminologia do Fernando. Usando a terminologia do Fernando, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, só não pode ser burro. Esse é o grande problema, de repente, em acreditar cegamente, acreditar piedosamente, né, piamente, naquilo que você lê hoje, e hoje cada vez mais na internet, né, nas redes sociais, que são os grandes estimuladores aí de fake news e tudo mais, que permeiam aí este universo do laranjal bolsonarista, né? Total, né? E essa coisa da fake news ainda é muito potente hoje em dia, né? É muito bizarro a gente viver nessa sociedade que a gente vive, onde a gente pode encontrar mas tanta informação com facilidade, mas o que falta é essa curadoria da informação, as pessoas saberem procurar, ler, onde encontrar, e na verdade, acima também de procurar, mas interpretar essa informação, né? Para ver se faz sentido, para estar dentro de uma realidade, né? Então, a fake news aí, é bizarro a gente estar em 2020 e a gente ter governos eleitos por fake news, né? Eu lembro de uma reportagem da Piauí que fala que o Bolsonaro foi o primeiro presidente, a primeira pessoa a ser eleita completamente por essa manipulação da rede social. Não que o Trump também não tenha sido, mas o Trump, bem como o Erdogan na Turquia, entre outros aí, que de alguma maneira estão no poder, eles estão no poder porque eles também têm o apoio daquela classe antiga, dos grupos antigos que sempre estiveram na política. O Trump tem toda a máquina do Partido Republicano por trás dele, que pode, né, que já é tradicional nos Estados Unidos, então já é a tradição política dos Estados Unidos. Agora, no Brasil, o PSL, no caso, não tinha nenhuma tradição política de fato, né? Ele só representava o partideco aí que existe no nosso país. E aí, de fato, o Bolsonaro, ele representa um perigo nesse sentido, porque é um primeiro presidente que tem a sua base dentro das redes sociais. E que é o que movimenta, o que segura ele ainda, é isso. Né? E o medo, obviamente, das instituições, como o STF, o próprio Congresso, em jogar uma bomba no colo dele e falar tchau, Bolsonaro. Esse impeachment não sai por causa desse acordo que existe, mas principalmente o medo, né? O medo dessas instituições do que vem no caso de impeachment do Bolsonaro. De certa forma, também não dá pra gente ficar vivendo de impeachment em impeachment, né? Cada presidente que se elege, ele sofreu impedimento, a gente acaba afundando a nossa democracia, a gente acaba levando ela pro ralo, e aí é justamente isso, você acaba enfraquecendo por demais todas as instituições, e a gente não pode esquecer que o governo federal executivo, ele é uma instituição importante dentro da divisão dos três poderes ali, que é o nosso modelo republicano. Que há ali evidências mais do que plausíveis e sensatas para isso, mas aí também é aquilo, né? O impeachment, o impedimento, ele não é só uma questão jurídica,
ele é uma questão jurídica política. Né? Isso sempre tem que estar claro. Todo processo de impeachment é uma questão jurídico-política, né? Não só jurídica e não só política. Por isso que o impeachment da Dilma ele foi tão questionado. Ali havia, sim, um problema político, mas não havia uma causa jurídica. A causa jurídica ela foi falsa. Né? O problema apontado como base jurídica legal para o impedimento dela não existia, né? Era falso. Esse é o problema, né? Por isso que se fala de golpe e por isso que se defende a tese do golpe sobre a Dilma. Mas é claro que havia um problema político. Ponto. Sim. Hoje a gente tem os dois problemas, o que daria um impeachment. E aí você tem que medir, né? Hoje você tem um problema jurídico e você tem um problema político. O problema político ele está posto. A questão é que eles acham, né? E aí a leitura que eu faço disso e a maioria dos cientistas políticos acreditam que tirando o Bolsonaro você aumentaria o problema em vez de resolver o problema. Né? Então você tem aí essa questão, então por isso que eles simplesmente ignoram o problema jurídico. Enfim, mas é exatamente isso, né? Esse medo, esse problema, ele também é uma suposição. Né? A gente supõe que pode piorar a situação, mas eu compactuo numa tese do Fábio, que é um liver aí, que diz que o Brasil não quebra. O Brasil não tem como quebrar. O Brasil sempre se quebra, eu digo politicamente como um todo e economicamente falando também, no sentido de que sempre tem essa elite que de alguma maneira vai minar e tentar manter a sua coesão. Ele pode mudar governos, pode derrubar governo de esquerda, de direita, seja o que for, mas ele mantém esse país nas mãos de quem sempre esteve, né? Na mão dos latifundiários, esses grandes empresários, dos grandes bancos. Né? Só que ao mesmo tempo ele defende a tese de que o Brasil vai deixar de existir, né? Então o Brasil não quebra, mas deixará de existir. O que eu também concordo com ele. Eu acho que a gente está na beira de uma guerra. A gente está na beira do caos. Aliás, eu acho que o caos já começou. A fase do caos ela já começou. A gente está à beira de uma guerra civil, ideológico civil, né? Digamos assim, de dois opostos muito grandes. O que tem amenizado um pouco e refreado isso, na minha opinião, é o isolamento, é a questão do coronavírus que chegou aí e que, de certa forma, restringe um pouco e causa um certo medo em parte desses dois polos, mas eu acho que a gente caminha, assim, à beira de uma guerra civil e eu acredito e eu concordo com o Fábio nessa tese de que se a gente entrar numa guerra civil, o Brasil acaba. Eu acho que há o processo de fragmentação do território nacional. Não, mesmo porque eu vou trazer um outro dado aqui, né? A gente não tem formado aquilo que é a identidade nacional brasileira. Sérgio Buarque de Holanda tentou, Florestan Fernandes tentou, outros grandes sociólogos, historiadores, coisa e tal, tentaram, mas ainda assim eu percebo que a gente está longe de um ideal patriótico, a gente está longe de um ideal de identidade, construção de identidade nacional. A gente não tem. E justamente por isso fica muito mais fácil fazer a fragmentação do território nacional. Bem diferente do século XIX, mas sim, né? No século XIX a gente era bem mais fragmentado, com chance de separação, mas a gente se uniu aí nessa cadeira do império. Mas, sim, a gente tem todo o potencial para uma fragmentação, para uma guerra civil, ao mesmo tempo que a gente tem aí, fica nessa dualidade, né, nessa coisa meio confusa, a gente pode entrar nesse movimento de separação, enfim, de acabar o Brasil. Se acabar, vamos seguir a tirinha do Demer e se abraçar, o Brasil finalmente acabou. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, a gente tem todo esse grupo econômico, todo esse grupo político também que tenta sempre manter essa cola. E eles são fortes, né? Dependendo aí do apoio que tem, se tem apoio dos Estados Unidos, do centro do sistema, a gente mantém essa cola, senão separa.
É que o processo de fragmentação... tão perto. É que o processo de fragmentação é mais complicado. Você tem nuances internas, você tem política externa que envolve, você tem a criação de um Estado propriamente dito. Então não é algo tão simples, mas que uma guerra, uma instabilidade civil poderia gerar, mas enfim. O Conto da Aia, né? O Conto da Aia, aquela série. Isso, o Conto de Aia. É um livro, na verdade, né? Um livro que virou série, né? Muito bom. Meu querido, antes da gente entrar na pauta da flexibilização, porque tem várias perguntas que entram nessa linha da flexibilização, tem duas questões que eu gostaria de tratar. E aí eu vou falar as duas para você e você me diz o que você quer, tá? Uma é do Rafael Santovito, ex-aluno nosso, um abraço para ele, se ele estiver nos acompanhando. E a outra é do Giancarlo, que está aí, eu já percebi. Abraço, Gian. Muito boa sua participação, sempre aqui conosco. A do Rafael Santovito, ele pergunta sobre a uberização do trabalho. E o Giancarlo, ele pergunta sobre a política de cotas. E aí, o que você quer falar? Nossa, que são dois temas muito bons, difícil escolha. Eu sou uma pessoa muito indecisa para fazer esse tipo de escolha. Você pode querer. Olha o que eu tenho aqui em mãos, ó. Olha só. Já tá com o tema na mão. Estou preparado para falar sobre isso. Mas você que decide, né? Você que é o grande âncora da noite. Então vamos lá, vamos aproveitar que você está com o negócio na mão, mas antes de falar disso, vamos pegar o Giancarlo que está acompanhando a gente e vamos usar essa discussão dele. Então ele fala sobre política de cotas. Para a gente discutir se é bom ou ruim, é isso? Vou deixar a pergunta para você, pode ser? Cota é esmola? Jamais, cota não é esmola. No Brasil, muito menos, né? Cota não é esmola porque a gente sabe muito bem como vive a população negra no Brasil. A gente tem um débito histórico com essa população, né? Não, é inegável, não tem como a gente excluir isso da nossa sociedade, que aí dos quase 12 milhões de africanos que vieram obrigados para as Américas, quase 5 milhões e tanto vieram para o Brasil. A maior parte veio para o Brasil. Então, a gente é um país de uma população africana, né, de herança africana, e que viveu sobre esse regime de escravidão por muito tempo, e que ainda é racista, como a gente já falou várias vezes aqui em live, e por causa disso essa população vive marginalizada. Então a cota é, no mínimo, uma obrigação do Estado, né? Óbvio que muitos vão dizer que ela segrega mais, mas é porque as pessoas não pensam que, na verdade, cada um parte de um ponto diferente, né? As mulheres partem de um ponto diferente dos homens. A própria Gi já discutiu isso com a gente quando falou do feminismo, por exemplo, mas vamos para a pauta discutindo essa questão do racismo. Os negros não partem do mesmo ponto que a população branca. Enfim, principalmente se isso estiver somado com uma questão econômica, né? Você vive nessa pobreza, do Brasil, em sua maioria é. Então, não tem como. A gente precisa da política de cotas, ela é fundamental ainda. Pode ser que um dia ela não seja quando a gente construir uma cultura antirracista, de fato, e a gente não vai precisar mais dela. Mas ela é necessária enquanto uma política de Estado e não de governo. Então, não depende de governo, é uma política de Estado. O que o Weintraub fez, por exemplo, adeus, Weintraub, beijo. Graças a Jeová. Tá ilegal nos Estados Unidos agora, né? Tá ilegal, porque não tem mais. Ele não tem mais passaporte diplomático. Pois é, então. E ele quis dar uma causada na que ele saiu, né? Então fez lá aquela portaria, revogou a portaria da política de cotas na pós-graduação. A gente precisa dessa política de cotas na graduação e na pós-graduação ainda. Ela é fundamental. Ainda bem que muitas universidades têm sua autonomia para decidir sobre isso também, mas é necessário. Cota não é esmola, jamais será. E eu não queria, mas todo mundo participar disso. Eu não queria, mas eu vou deixar um spoiler aqui, que Manuel e eu estamos pensando já há algum tempo para fazer uma live sobre políticas afirmativas. E nessa live que a gente já combinou, a gente só não colocou na agenda ainda, mas que a gente vai fazer em breve, a gente vai trazer dentre estas coisas a política de cotas e a gente vai provar historicamente quanto que o branco foi muito mais beneficiado que o negro na história desse país. Quem tem dúvida e quer começar a fazer a pesquisa, busca lá a lei do gado. E aí vai ter uma ideia do que eu estou querendo dizer.
E aí você vai ver o quanto que o branco, desde a época do Império, foi tão ajudado pelo Estado brasileiro. E ainda sobre essa questão, Manuel, eu estava conversando esses dias aqui com a minha esposa, que porventura deve estar nos assistindo, se não estiver também, ela está me ouvindo porque eu falo baixo, né? Então, um beijo, amor, te amo. É o seguinte, eu acho que algumas áreas no Brasil, elas não deveriam ser, elas deveriam ser órgãos de Estado e não necessariamente político, né? Que é a questão, por exemplo, lei do gado ou lei do boi, tanto faz. É uma lei da época do Império. Eu estava falando com ela que algumas áreas tinham que ser do Estado, tipo que nem Procuradoria-Geral da República e não a engavetadoria, né, geral. Tinha que ser algo separado mesmo, de fato. Que seriam educação, saúde e segurança, né? Para ser política de Estado. Tipo, com o cara ser eleito, ter mandato, que vai entrar partido, sair partido, não vai alterar. Né? Porque se você fizer um levantamento histórico, neste processo todo que a gente teve de redemocratização, a gente tem, em média, um ministro da Educação a cada 6 meses, 5 meses, menos até. Né? O que é um absurdo. O que prova que a educação no Brasil ela não é levada como uma política de Estado. E aí entra a questão das cotas, né? Houve todo um trabalho, houve todo um levantamento, uma busca para reparação histórica, e quando você vê, por exemplo, aí muda o partido, você vê todo esse trabalho, toda essa construção que é legislada, né, que tem norma regulamentadora, que está muito bem feitinha, acabando. E aí a gente entra, por exemplo, na questão da Fundação Palmares. Você tem um negro racista sendo presidente da mais importante fundação pró-movimento negro desse país, né? Que serviria justamente para fazer essas leis e essas políticas raciais caminharem, e você vê que não anda. O cara prefere ficar xingando o terreiro, né? Ficar deturpando e destruindo tudo aquilo que foi a construção anterior, que é, aliás, o modus operandi aí deste governo, né? Completamente. Ele falou tudo, na verdade, o final aí já deixou bem claro, né? De fato, é o modus operandi desse governo. E, no mínimo, tudo isso tinha que ser política de Estado, né? Pelo menos essas áreas, sem dúvida, tinha que ser política de Estado, independe de governo, aquilo tem que estar colocado, porque isso faz parte da nossa sociedade, né? Então a gente precisa pensar, isso vai além de ser PT, já vai além de ser Bolsonaro. Isso é a construção do nosso país, né? No caso da educação, você já tem o Conselho Nacional de Educação, né? Que ali o Ministério da Educação, né? Enfim, que você poderia desmembrar isso, tornar isso uma política de Estado e pensar realmente a longo prazo. Porque você pensa aí, você cria aí os planos trienais, você cria aí o projeto para daqui 10 anos. Só que muda o governo, muda tudo. E você vê isso a nível federal, você vê isso nos estados, você vê isso nas prefeituras, né? E em todos os níveis da esfera pública, você percebe esse descaso, né, em relação a isso. Então é muito triste, né? Completamente. Totalmente triste, porque aí a gente não consegue manter, né? Então, por exemplo, por que a gente tem gerações e gerações aí de brasileiros, de fato, sem um conhecimento político, de fato, sem um conhecimento básico de matemática, de português, de história, geografia, assim vai. Porque entra governo e sai governo, os caras ficam mudando aquilo que estava dando certo, né? Muda o que está dando errado, mas o que está dando certo não muda. E aí, enfim, esse governo mais ainda, as pessoas que seguem esse governo mais ainda, eles vão, né, prefeitos, vereadores, deputados, governadores, que entram nessa mesma brincadeira, eles ficam mudando essas políticas educacionais, ficam discutindo coisas inúteis, discutindo se tem ideologia de gênero ou não na escola, sendo que a gente já está posto pela ciência de discussão sobre gênero. O próprio kit gay, mesmo que fosse verdade, mesmo que o kit gay fosse uma coisa real, não uma fake news bizarra do bolsonarismo, mesmo que tivesse, por que não? Porque a gente tem essas pessoas homossexuais. Eu acho que entraria dentro da questão
entraria dentro da questão de educação sexual, e aí acha que meu filho vai virar gay por causa disso, ou não, e aí, enfim, você tem N questões que envolvem, né? Mas aí a mídia também. A mídia também tem um erro grotesco, porque ela sempre construiu caricaturas de todas as minorias sociais, do negro, da mulher, da mulata, no caso, principalmente, né, falou beleza, do homossexual, sempre o homossexual escandaloso, aquela coisa. Aí a família que é evangélica louca tem medo desse filho ser, enfim, tem medo de ter a filha ou o filho ter uma relação com uma pessoa negra, né? E assim vai, tem medo do candomblé, tem medo do terreiro, porque sempre foi construída essa imagem, essas caricaturas, esses estereótipos. Então nem a mídia fez o papel dela, que talvez hoje ela tenha sacado, porque as plataformas de streaming aí, como Netflix, entre outras, elas estão trazendo séries que discutem isso e que dialogam muito mais com a sociedade do que os programas da televisão aberta, né, comum. Elas precisam mudar esse discurso justamente porque é a população que está necessitando disso, né? É a construção de narrativas, né? Completamente. Construção de narrativas total. O problema é que antigamente que você tinha uma limitação nessa questão de dados, internet e tudo mais, a população, aceitava muito mais a construção dessas narrativas. Hoje ainda é um movimento importante, porque não tem internet para todo mundo. A gente viu isso na live da Giovana com a Edilane, acho que era o nome dela, não sei, do movimento da juventude do MTST. Aliás, tudo isso que a gente está falando aqui, gente, estão em lives passadas nossas. Vocês podem ir procurando aí no IGTV nosso aqui do Instagram, ou até mesmo no nosso canal no YouTube, Teoria Central, tá tudo gravadinho lá. Vocês podem verificar isso e a gente vai trazer. Luísa, muito bem. Giovana, obrigado. Desculpa pelo meu equívoco aqui, mas eu não lembrava o nome mesmo, Luísa. Enfim. E só para terminar esse assunto, para a gente já puxar outro, eu queria citar aqui, ou parafrasear, citar, se eu não citar literalmente, a Bia Ferreira, né? Sobre cotas, né? Experimenta nascer preto, pobre, na favela, para você ver como que são diferentes as oportunidades, né? Porque do nosso lugar de privilégio, acho que a gente falou bastante disso, né, na nossa live, né? Eu, do meu lugar de privilégio, da minha branquitude, que me traz, ainda que inconscientemente, uma sensação de superioridade, né? Eu simplesmente posso entender e posso buscar e posso ler muito e posso estudar muito, mas eu ainda assim nunca vou saber o que é realmente ter nascido preto, pobre e na favela. Definitivamente, exato. É isso. Elas precisam aceitar que cada um parte de um lugar diferente. Tem gente que parte muito lá atrás, então precisa de uma cota, precisa de uma política educacional pública, né? Uma educação pública de qualidade, de investimento na escola de verdade, de fazer currículo, de pensar a escola realmente para mudar a sociedade, não para interesse de governo, né? Não para botar gente no mercado de trabalho também. A gente precisa formar gente porque precisa virar peão, não, porque é isso que o capitalismo faz. É criar uma massa de trabalhador acéfala, né? Ela é inteligente para a função que ele possui, mas é acéfala, né? Ele não pensa. Que ele chama, ele esqueci o nome, reificação, acho que o Marx cita, que é essa coisificação do homem, né? O trabalho se torna uma coisa, então eu me torno aquilo que o meu trabalho me representa. Sou professor, então eu só sou aquilo, né? Não sou qualquer outra coisa que não seja ser professor. Enfim. É isso mesmo. Então é importante a gente mudar essa cabeça. E para quem tem interesse, é só jogar aí, dar um Google aí, Bia Ferreira, Cota Não É Esmola, ouve essa música e curte. E os meus alunos já ouviram essa música várias vezes, né? Os meus também. Eu ouço o tempo inteiro para me lembrar do meu lugar de privilégio, meu irmão. Eu ouço o tempo inteiro. Maria Luísa, um abraço para você, tá dando oi para nós aí. Maria, e agora? Para todos que estão entrando aí também, participem com a gente, vai deixando suas perguntas aí e a gente vai indo. Vamos falar de uberização. O Renato falou dos quadrinhos aqui atrás. Vamos pensar nesses quadrinhos, vamos fazer uma live. Uma live sobre quadrinhos. Desenhos e quadrinhos, manda ver. Falar sobre uberização, irmão, e aí depois a gente parte para flexibilização, porque o tempo urge e ele não nos poupa e a gente só tem mais 20 minutos de live. Sobre a uberização, ele simplesmente, o Rafael Santovita, ele simplesmente colocou lá o que a gente acha da uberização, da precarização do trabalho. E
E aí eu gostaria, se você me permite, eu gostaria de começar. Eu tenho 2 livros aqui em casa, eu já mostrei um deles, esse aqui, ó. Tom Slee, falando sobre uberização, precarização do trabalho, a nova onda do trabalho precarizado, né? E tem um outro que não fala diretamente sobre uberização, que é esse aqui, ó, Big Tech, né? Que é do Morozov, Evgeny Morozov. Ele é uma tese boa, ele fala sobre a ascensão dos dados e a morte da política, e aí dá para relacionar as duas coisas, né? Por quê? Porque, principalmente no livro do Tom Slee, sobre uberização, ele fala bastante sobre a questão da economia de compartilhamento, onde surge todas essas grandes empresas hoje, que, de certa forma, trabalham com dados e não necessariamente com produção de conteúdo. Então você tem lá a Uber, o que a Uber tem de frota de carro? Nada, mas é a maior empresa de transporte do mundo. O que a Airbnb tem de hotel? Nada. Mas é a maior empresa hoje de locação de apartamento de hospedagem. iFood e assim por diante, né? Estou pegando essas grandes empresas que a gente conhece aqui. A economia de compartilhamento, ela surge para, de certa forma, aproximar aquelas pessoas que têm alguma coisa ociosa. Eu tenho um carro ocioso, eu vou tornar este meu carro o quê? Vou fazer lucro, né? Vou gerar renda, vou gerar economia com esse meu carro que está ocioso, de certa forma, trazendo isso para a questão, gerando renda. O problema é que estas empresas, com o uso dos nossos dados, que muitas vezes a gente nem sabe que a gente está fornecendo esses dados, estão lucrando ainda mais, vendendo estes dados coletados a partir daquilo que é o nosso uso, para vender isso para estruturas políticas e outras coisas. Então, na verdade, esta economia do compartilhamento, que surge com uma ideia muito positiva, ela se corrompe ao longo do seu caminho, e hoje ela se torna uma grande política neocapitalista do Vale do Silício. Essa é a tese que esses 2 caras defendem nestes livros. E eu li, e são 2 teses muito bem fundamentadas, eles defendem isso assim, muito bem delimitado, né? O objeto de estudo deles, as hipóteses que eles levantam é muito bem, e o risco que eles apontam, né? Principalmente o Morozov, ele vai dizer assim, que o risco que a gente corre é de ser governados por algoritmos. E aí eu gostaria que você dissesse sobre isso, depois a gente passa a palavra para quem manja disso, que é o Renato, né? Ele está até ali, ó, me chama eu, escolhe eu, e aí ele diz o que ele acha disso. Aliás, pode escrever aí, Renato, que depois eu leio. Manda ver, Renatão. Meu, é isso, né? O capitalismo, ele se transforma no meio do tempo, né? Ao longo do tempo histórico, e isso daí, com a tecnologia, não é diferente. Então, sem dúvida, a gente está... Eu não diria que a gente vai viver, a gente já está vivendo essa ditadura ou essa política do algoritmo, né? De novo, o Bolsonaro foi eleito por esses movimentos, o próprio Trump também, porque se coleta esses movimentos, né? Esses dados, desculpa, do usuário da internet aí, então do Facebook, do seu Instagram, do seu Twitter, do seu Uber, de tudo que a Google tem, tudo que o pacote da Google te oferece. Eles coletam esses dados, uma empresa vai trabalhar isso e vai jogar informação naquilo que você quer, vai dar a informação certa para uma empresa para que ela te venda um produto. Isso afeta depois politicamente, porque, de novo, cai a informação que a fake news ela chega até você justamente porque existe esse algoritmo te jogando essa fake news, como aconteceu com a Hillary, como aconteceu aqui com o Haddad e vários outros candidatos da presidência durante a corrida eleitoral. Então, as pessoas que ficavam recebendo mensagens ou via no Facebook, eu vi no Facebook, a mamadeira de piroca, etc. Não tem nada a ver, mas... E porque tem gente que não viu e tem gente que viu? As pessoas que viram são exatamente as pessoas que já têm essa tendência política, esse algoritmo faz esse cálculo para poder saber qual é a personalidade dessa pessoa. Aí dizem, né? Não dizem não, porque já tem informações que deixam claro, né? Esses testes do BuzzFeed e etc. aí que a gente curte fazer, todo mundo faz de alguma maneira. Isso coleta. Teremos live sobre isso. Teremos live sobre isso logo, logo. Dando um spoiler, né? Vai ter live sobre isso. Hoje é live dos spoilers, mano. Hoje é live dos spoilers. Coleta esses dados e aí, enfim, isso vira mercado, né? A gente tem um mercado gigantesco de dados no mundo inteiro
que atinge todos os países, de certa maneira, principalmente os países desenvolvidos, aqueles que estão em desenvolvimento, enfim, que têm um interesse político maior, né, o interesse do capital maior, tem um controle político em cima deles, e isso vem acontecendo. Não é à toa que na Europa, na União Europeia, já tem toda uma... Tem, e cada vez mais forte, a discussão sobre essa legislação dos dados, né, onde a pessoa pode pedir para a empresa excluir todos os dados que existem, a empresa tem que excluir. A Google tem toda uma restrição dentro da comunidade europeia, né, da União Europeia especificamente. Tem que lembrar que a União Europeia não é a Europa, que a gente confunde, são todos os países da Europa, não é? E, enfim, e aí isso é muito importante isso ser discutido, e não chegou de uma maneira muito potente aqui na América do Sul, principalmente, no Brasil, especificamente, né, por ser o maior país da América do Sul em população e tudo mais, mas a América do Sul como um todo, né, que vive cheio de regimes e turbulências políticas e econômicas, é onde essas plataformas como Uber, como essas plataformas digitais de emprego que precarizam, na verdade, o trabalho, chegam com muito mais força, né, para explorar, porque é onde essas forças produtivas não são desenvolvidas, então o cara não tem outra oportunidade de trabalhar em algo que vai dar uma renda maior, que ele vai fazer justamente isso. Eu tenho uma moto, eu tenho uma bicicleta, eu tenho um carro, eu vou virar um Uber, eu vou virar o cara do... Tem um quarto, tem um quarto vazio. Exatamente. Tem uma casa em Campos do Jordão sem uso. Com o Queiroz dentro? Não sei. Não sei. Verificar essa informação. Queiroz estava em Campos do Jordão, estava em Atibaia, hein, velho? Voltando um pouco antes da gente passar para flexibilização, que vai dar. Tem 3 perguntas sobre flexibilização. O que acontece com Atibaia? Atibaia é o novo Bacurau? Mano, Atibaia é o novo Varginha, né? Ali é um ponto. Mais que Bacurau, eu acho que ali Atibaia é Varginha. Eu acho que tem alguma coisa ali. Cara, eu tenho a impressão que este sítio que o Queiroz estava era do Lula. E a mídia tá abafando porque essa mídia virou comunista, entendeu? E aí estão falando que é do advogado do Bolsonaro, mas é mentira, porque não tem, é do Lula, é o sítio do Lula de Atibaia, entendeu? Que foi construído com dinheiro da Odebrecht, né, e tudo mais. E essa mídia esquerdopata fica inventando essas coisas para derrubar o presidente. Tá ok? Eu acho. Daí, tá ok? Tá ok? Eu acho que Atibaia, caso o Brasil se separe, né, aconteça alguma guerra civil e o Brasil acabe, acho que Atibaia vai virar capital. Né? Ali é o centro capital de São mais Paulo? Brasília. A capital de São Paulo, Atibaia. Pô, tudo acontece em Atibaia, né, velho? Tudo acontece em Atibaia. E Atibaia é uma cidade. E um beijo para Atibaia. De repente essa nossa live chega até Atibaia, não sei. Um beijo para Atibaia. Atibaia é uma cidade extremamente simpática, né? Fica aqui na beira da Fernão Dias, é caminho para gloriosa Pinhalzinho. Pinhalzinho é antes Socorro, depois de Bragança, né? Pinhalzinho é a grande Bragança paulista. Exato, Grande Bragança Paulista. E Atibaia fica nesse caminho. Tem um hotel chiquetoso lá, o Bourbon Atibaia, tem uns negócios assim, tem uns resorts lá, é uma cidade bem simpática, bem simpática. É por isso que tudo tá acontecendo lá, eu acho que ninguém é querer ter casa lá ou se refugiar lá, se esconder da polícia. Pelo amor de Deus, não tem tudo isso em Atibaia, é melhor ir pra lá. Vamos para Atibaia, a nova capital, né? Atibaia, a nova Bacurau, capital daquilo que vai se tornar depois da fragmentação do território. Muito bem. Boa. Vamos lá. Indo para a última, vou juntar 3 perguntas, uma do Guilherme Caribé, outra do Edmilson Lima e a outra do Gustavo Baruco, que todas elas entram na mesma linha da quarentena. Tem uma ainda do Gabriel Melcher, que eu não entendi direito o que ele quis dizer, que é sobre cursos. Eu não entendi a pergunta, mas enfim. Vamos para a flexibilização, se der tempo a gente tenta entender o que foi a do Melcher. Sobre a flexibilização da quarentena, o que a gente acha sobre a abertura dos shoppings, a volta do futebol e a flexibilização em si? E aí eu gostaria que você começasse, por você que é um amante da arte futebolística, que você começasse a falar. Eu sou uma pessoa muito ligada no futebol, como todo mundo sabe, né? Sei tudo, sei o nome de jogador, de time, o que tá rolando, o que não tá rolando. Ironia reina, né, no caso, mas, não faz sentido, né? Num país onde o Jornal Nacional,
óbvio, com todo o seu discurso, o seu poder aí de atingir as pessoas, já veio fazendo esse discurso de quantas pessoas estão morrendo no Brasil, mais de 1 milhão de casos de Covid, 50 mil pessoas, 50 mil mortes no nosso país. E a gente pensando em flexibilização, porque a gente precisa salvar a economia, né? Aquela discussão que a gente teve com o Renato, eu discuti com o Renato, eu já meio que trouxe também, né? O que a gente está trazendo de importância, dando valor a isso, em vez de a gente está aqui discutindo se eu vou quebrar ou não, se a empresa vai quebrar, ao invés de então cobrar do Estado. A gente tem o Estado para isso, então cobre do Estado esse apoio financeiro, essas pequenas e médias empresas, enfim. Não é o caso de flexibilização agora. Ainda mais num país onde as pessoas não lavam mão, onde as pessoas elas estão andando na rua com a máscara, mas estão com o nariz de fora. Eu mesmo fui ao mercado esses dias, tava com a galera com só o nariz para fora, meu, máscara para proteger, o cara não põe máscara no nariz inteiro. Enfim, o pessoal não presta atenção nesses pequenos detalhes. É onde o caso a gente tem essa notícia aí de uma menina que foi em festa, voltou para casa, aí a mãe pegou Covid, a avó pegou Covid, aí depois a mãe morreu, a avó morreu. Durante o enterro pediu perdão aí para a alma da mãe, que a mãe morreu de Covid porque a filha pegou esse Covid. Né? As pessoas não têm noção do problema que isso significa. Não é tempo de flexibilizar. É tempo da gente repensar mesmo. Então, talvez essa seja a função do Covid. Talvez o Covid esteja aí como um apocalipse para o ser humano para pensar em outro modelo de sociedade. E aí é isso. Não tem que pensar em flexibilização de maneira alguma. Se for pensar nisso, isso tem que ser muito mais bem explorado, muito mais organizado. Não é shopping que vai resolver, o povo que vai para shopping só para passear, né? Tá com saudade de passear. Tá todo mundo com saudade de tudo. Tá? Tem gente que não vê namorada, tem gente que não vê namorado, tem gente que não vê mãe e tio há meses por causa disso. E é isso. Esse é o nosso tempo agora. A gente tem que aceitar isso e não é tempo de ficar saindo à toa. Não é tempo de assistir futebol, de querer que tenha futebol. Futebol não é prioridade no Brasil agora. Futebol não é prioridade. Essa é a realidade. A verdade é a gente salvar a vida. A verdade é a gente pegar o dinheiro que o governo não está investindo no SUS, porque está bloqueando essa verba, tem para comprar coisa, para dar dinheiro para médico, para dar dinheiro para enfermeiro, para aumentar salário, para garantir a segurança das pessoas, desses profissionais de saúde. Não é tempo de escola, né? A gente precisa discutir isso também. Né? Não dá para a escola voltar hoje, porque é impossível. Né? Imagina, outra reportagem saiu recentemente falando aí que 20 alunos numa sala de aula durante 2 dias são 808 contatos, né? Você não sabe por onde as pessoas andaram, aí você pega o Covid, a criança pega o Covid, é o pai da criança que pega o Covid, é o professor que pega e morre. Enfim, é um caos, essa flexibilização não faz o menor sentido, independente se você mora numa cidade pequena ou não, porque a gente fala, porque né, minha cidadezinha no interior não tá chegando, mas vai chegar de alguma maneira, e se não chegou, que bom, se não chegou porque essa quarentena pode estar tendo alguma função, né? A função é exatamente essa, não deixar chegar o vírus, então não. Né? Não faz o menor sentido a flexibilização. Mas a gente está vendo uma interiorização da doença, né? Os números eles têm aumentado. Esses dias eu vi a pesquisadora do Fiocruz, aliás, eu não lembro o nome dela agora, no Globo News. Ela está sempre na Globo News. Ela é cientista, né? Então ela fala em base de dados, em cima de coleta de dados. Então ela sabe o que ela está falando. Ela diz assim, o problema do Brasil é que ele tem dimensões continentais. Você, como geógrafo, sabe muito bem disso. Que algumas regiões do Brasil, algumas localidades, elas já estão com os números de queda, né, da doença. Você já teve o pico, já fez o platô, agora você equilibrou, tá com o número de queda de contaminação, de internação, morte, aquelas coisas todas. Só que em outros lugares, esse número ainda está exponencialmente crescente. Então você ainda não atingiu o pico e eles não têm a mínima noção de quando vai atingir esse pico em alguns outros lugares. A verdade é essa. E ela dizia, então a solução é fecha tudo. Né? Não tem o que fazer, fecha tudo. Não dá para, vou abrir aqui, enfim, abriram os shoppings aqui em Santo André, semana. Acho que você acompanhou, que teve alguns horários. A galera fez fila para entrar no shopping. E aí eu fico me perguntando, né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não gosto muito de falar palavrão. Porra, o que tem no shopping de essencial, velho? Nada. Entende? Que você não possa comprar, de repente você tá precisando de roupa. Eu não tô saindo de casa, mas eu não quero ficar pelado dentro de casa. Ok? Dá pra comprar pela internet. E não só, você pode comprar de pequenas lojas que vendem por WhatsApp, aí você com certeza alguém, que às vezes fala, tem que comprar pela internet, mas quem não tem cartão de crédito? Não compra, certo? Vai fazer o quê? Manda uma mensagem no WhatsApp naquela moça de uma dona de uma lojinha aí do seu bairro que você conhece e compra na roupa dela, porque ela também tá precisando vender as roupas que ela tem, compra dela.
não precisa ir para o shopping para comprar na Renner, na Riachuelo, porque essas grandes empresas estão salvas. A Renner, a Riachuelo, C&A... Mesmo porque a Riachuelo apoia esse governo fascista, né? Sem dúvida. Riachuelo, Smart Fit, você quer manter seu corpo em forma, né? Procura a academia do lado da sua casa. Madeiro, né? Avan, né? Esse mais ainda. Entre outras coisas. O Brasil, ele tem essas dimensões continentais, mas existe uma questão. A distribuição populacional é desigual ao longo do território. Então, a gente tem vazios demográficos gigantescos no centro-oeste e no norte brasileiro, que, sim, teve os casos, mas como se tem um caso, aí a galera vai tendo a doença, não sei quem sobreviveu, enfim, fica imunizado ou não, enfim. Mas isso vai diminuindo essa curva. Mas as grandes metrópoles, que é onde está concentrada a população brasileira, não é o caso. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Campinas, enfim. As grandes regiões metropolitanas brasileiras que estão, né, e a gente sabe que a população brasileira se localiza a maior parte do litoral do Nordeste, no litoral como um todo, e nos estados do Sudeste e do Sul. Então, não faz sentido a gente pensar em flexibilização enquanto a gente não consegue controlar essas cidades, essas capitais, esses lugares. Né? São Paulo não consegue controlar, Santo André não se consegue controlar. E o pessoal mesmo porque aqui tudo é conjugado. Você sai de Santo André, entra em São Bernardo, vai para São Caetano, passa para Diadema, entra em Mauá e você não tem a mínima noção de que você mudou de cidade. Só quem realmente conhece aqui sabe. Tem gente que mora em Santo André, e tem pai e mãe que mora em São Bernardo, então vai lá visitar o pai e a mãe já levou para São Bernardo. Enfim, aí é o caos, né? E você não consegue limitar, assim, não é que nem no interior que você tem espaçados núcleos urbanos. Aqui é uma megalópole, né? Tudo muito, muito junto. Bom, a última pergunta nesses 4 minutos que nos faltam é do Gabriel Melcher. Se eu entendi bem, ele coloca assim que existem lá cursos, pelo que eu entendi, na faculdade, que quase nunca são comentados no ensino básico. Bom, pelo que eu entendi, ele fala de aulas que às vezes não aparecem nas aulas. Eu não entendi muito bem a pergunta. Se ele estiver aqui na live e ele puder pôr o comentário, nos ajuda. Mas pelo que eu entendi é isso. E é a última, né? Que ficou para trás. Cursos de faculdade que nem sempre são comentados no ensino básico. O que você tem para me dizer sobre isso? Eu acho que... Enfim, pode falar. Porque o Brasil gosta de doutor, né, gente? A gente chama o médico de doutor, a gente chama o advogado de doutor. Assim, isso, bobear, até o engenheiro a gente chama de doutor. Farmacêutico de doutor. Então, esses cursos que são prestigiados na sociedade, que é uma construção histórica também, né, no nosso país, é o que aparece. Né? Agora, cursos de licenciatura, o pessoal já vivencia a vida de professor em sala de aula, o povo não quer fazer licenciatura. E tantos outros cursos que são potentes aí também não, né? Mas isso também é muito cultural, porque a nossa sociedade, os pais exercem uma pressão muito grande para que o filho, na hora do vestibular, faça aquilo que dê dinheiro, aquilo que eu quero chegar, né, que vai encher minha boca quando eu for contar para minha tia, para minha irmã, para alguma coisa, que meu filho faz direito, que meu filho faz, enfim, medicina, né? Imagina como foi para minha mãe ter que falar para as pessoas que eu fazia geografia e ia virar professor. No início, ela é professora, ela também achava isso bizarro e não queria. Ela não queria que eu fizesse geografia. Hoje em dia, ela se orgulha muito disso, né? A gente constrói depois, a gente vem para desconstruir essas coisas também. Mas é porque nas escolas a sociedade não dá espaço para essa discussão do jovem, né? Acho que a gente pensar nos anseios do jovem. O que o cara quer fazer? Por que não fazer artes? Por que não fazer artes plásticas? Por que não fazer artes cênicas, teatro? Por que não fazer geografia, história? Ciência política, enfim. E acho que a gente pode ampliar isso, né? Precisa fazer alguma coisa logo que sai. Uma criança, um adolescente, uma pessoa, né? De 18 anos, 17, 18 anos. Tem ideia do que ela quer mesmo? Acho que a pergunta ela tem que girar mais ou menos aí, né? Quantos de nós com 18, 19 anos tínhamos clareza do que a gente queria? Né? Quantos de nós com 18, 19 anos não agíamos por pura impulsividade? Então, assim, de repente, não quero fazer nada, não quero fazer nada, quero fazer intercâmbio. Vai fazer intercâmbio. O que importa nessa vida é ser feliz. Exatamente. Vai dar um tempo pra você e pensa depois. Exato. Manda um beijo pro povo aí, cara. Um grande abraço, um beijão. E a nossa homenagem ao nosso parceiro Lucas, sempre.
Abraço, Lucão. E até mais, gente. Fique em casa.